Muito bem, a gente continua aqui nas leituras do nosso profeta Ezequiel, hoje capítulo 12. Você já sabe, Ezequiel é um dos profetas do momento do exílio do povo para a Babilônia. Judá é praticamente devastado, Nabucodonosor ainda volta e destrói o templo. Esse é um momento que antecedeu a catástrofe total. E Deus fala por meio de Ezequiel. E Deus diz isso especificamente. Olha, Ezequiel, você está morando no meio de um povo rebelde. Eles têm olhos para ver e não veem, ouvidos para ouvir e não ouvem, pois são um povo rebelde. Pessoal, quem é o Ezequiel dos nossos dias? Porque o povo rebelde dos nossos dias não é o mundo lá fora, aquela coisa de culpar os outros. O povo rebelde somos nós, tá, pessoal? Salmo é o 77. Das obras do Senhor não se esqueçam. O Evangelho é um evangelho extraordinário. Ele pega o finzinho do capítulo 18 de Mateus e o comecíssimo do 19. Chega então Pedro para Jesus e pergunta: Senhor, quantas vezes eu devo perdoar meu irmão quando ele pecar contra mim? Até 7 vezes? Aí Jesus dá a resposta que você já sabe qual é. Não te digo até 7, mas até 70 vezes 7. Quando Jesus quis dizer isso, disse isso, ele não quis dizer, você tem que perdoar 490 vezes, 70 vezes 7. Você tem que perdoar infinitas vezes. Você tem que perdoar sempre, você tem que perdoar de qualquer forma, você tem que perdoar incondicionalmente. Já perdoei 1000 vezes, vai perdoar 1001. Que é uma coisa que soa bonita, a gente ouve e fala, que beleza, é isso mesmo. Mas na prática, no dia a dia, a gente aqui, não estou falando do mundo lá fora, estou falando da gente aqui. Quando você incorpora isso no dia a dia, é uma dificuldade incrível. E Jesus fala exatamente isso, 70 vezes 7. Depois, Jesus conta uma parábola. Ele conta a parábola, a gente não precisa aqui dedicar grande tempo a ela, ela é muito ilustrativa, muito simples até de entender, que é aquela em que um empregado tinha uma tremenda dívida com um patrão, mas uma dívida infinita, impagável. O patrão o perdoa, ou dá tempo a ele, e ele então sai com aqueles que o perdoado tinha um crédito muito menor, ele é implacável e não perdoa esses terceiros que deviam para ele. Então você tem a situação do sujeito que recebeu um perdão infinito de um lado e foi incapaz de ser minimamente misericordioso com aqueles que deviam algo para ele. O paralelo é o evidente. O perdão eterno, infinito, é o perdão dado pelo sacrifício de Jesus, que morre no nosso lugar, e por meio desse sacrifício, nós somos perdoados, temos acesso a Deus. A dívida desse perdoado da parábola para com os o crédito, desse perdoado na parábola para com os terceiros é o nosso dia a dia, aqueles que eventualmente nos ofendem e que nós temos que perdoar. Algumas coisas aqui para considerar em torno dessa passagem. Em primeiro lugar, já falamos do perdão infinito, 70 vezes 7, tem que perdoar sempre. Agora, como conciliar isso com a nossa salvação? Quando você pega, por exemplo, a oração do Pai Nosso, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Então você vê, toda vez que você reza o Pai Nosso, você mesmo está condicionando o perdão que Deus vai te dar a você perdoar os que te ofenderam. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Pergunta por trás disso é a seguinte: será que isso quer dizer que a nossa salvação em Jesus está condicionada a nós perdoarmos a quem nos ofendeu? Em outras palavras, não existiria conversão verdadeira e justificação pelo sangue de Jesus sem que primeiro nós perdoássemos, seja lá quem tivesse nos ofendido? Isso é uma pergunta relevante. Eu tenho um jeito de pensar, mas você precisa ter um jeito de pensar. Não tem como não pensar sobre isso.
Você precisa pensar sobre isso. E o modo como eu entendo, sempre sujeito à discussão, sujeito a correções pelo Espírito Santo, é o de que esse perdão da salvação, aquele que nós recebemos na medida em que nós nos convertemos, esse é um perdão incondicional. Porque se você vai imaginar que para você ser justificado por Jesus, você primeiro precisa perdoar a quem te ofendeu, existe no mínimo um problema lógico gravíssimo. Porque como é possível você exercer esse tipo de perdão, perdoar todos, sem ter se convertido antes e sem ser guiado pelo Espírito Santo? Mais do que isso, se fosse verdade que você primeiro precisava perdoar todo mundo para então ser justificado por Jesus, significa que a salvação vem por obras. Você primeiro executa uma obra importantíssima, que seria o perdão, para depois ser perdoado por Jesus. Quando não é isso. Você é perdoado pelo sacrifício de Jesus, é justificado sem depender de obras. As obras vêm depois, e são as obras que você faz e tem que fazer pelo Espírito Santo, incluindo e principalmente a do perdão. Então, só para não ter dúvida, a frase do Pai Nosso, perdoai nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, não tem a ver com a justificação do sacrifício de Jesus. Mas tem a ver com o que, então? Aí, de novo, é uma possível interpretação que eu estou aqui oferecendo e você, naturalmente, tem que ouvir, entender e criticar. Que é a seguinte: mesmo tendo sido justificado e tendo recebido o Espírito Santo e estando em processo de transformação e, portanto, mais do que nunca, devendo perdoar, é possível que você não perdoe. Se você está em processo de transformação, como nós todos estamos, é possível que às vezes, por erro, por culpa nossa, por falta de aplicação, mas é possível que mesmo tendo o Espírito Santo e mesmo tendo sido justificado, a carne fale mais alto. É fundamental que você detecte isso, que você corrija isso, submeta isso à luz e que o Espírito Santo então possa te oferecer a correção. Agora, é nesse momento que na medida em que você perdoa os outros, Deus haverá de te perdoar. Isso, pessoal, é um padrão de misericórdia. Eu diria que Deus tem o seguinte padrão de misericórdia para aqueles que são filhos, aqueles que são convertidos. A misericórdia macro, que é aquela que foi executada por meio de Jesus, e a misericórdia micro, que é aquela em que a pessoa já foi salva, já está salva, em transformação, mas comete esse tipo de deslize, dentre os quais o de não perdoar. Ou de qualquer outra coisa. Na medida em que você perdoou um terceiro que tenha feito a mesma coisa, Deus haverá de te perdoar. Engraçado, porque esse segundo padrão de misericórdia, esse que eu chamei de misericórdia micro, essa é condicionada. A primeira não. Essa é. A misericórdia e o perdão aqui nesse exemplo ainda tem 1000 outras considerações a serem feitas que a gente não vai entrar agora. As que a gente não gosta também vale mencionar. Se fala muito, então, tipo, a pessoa está doente, se você perdoar, né, você está doente por falta de perdão, você está doente por várias coisas que podem estar acontecendo, mas uma delas é que você não perdoa. Isso é um ponto para ser debatido. Não gosto dessa linha, não estou dizendo que ela não possa ser verdadeira, não possa ser debatida, dizendo que eu não gosto. E você? O que você tem que fazer sobre isso? Você tem que pensar sobre isso, refletir sobre isso, ter revelações sobre isso e chegar às suas próprias conclusões.
tarde